Eu escrevi Constelação Familiar Maldita. Fui bastante criticado, a minha mulher também não gostou do título, claro. Ela é alemã, é claro que ela não gostou do título. Ah, por quê? Que é? Eu falei, não, é para ser maldita mesmo, porque ela é mal falada. Então, sem jogar muito confete, eu procurei trazer um balizamento bastante correto, bastante sério. Olá, meus amigos do Possibilidades Infinitas. Hoje, uma entrevista fantástica. A gente vai falar da Constelação Familiar Maldita. Não desligue, você vai entender muito bem. Eu tô aqui com ele, um especialista nisso, Sérgio Holtz. Sérgio, prazer, primeira entrevista aqui nesse estúdio maravilhoso. O Sérgio, que é uma das primeiras pessoas a produzir podcast no Brasil, lá em 2005, quando a gente montou uma produtora de podcast. Lembra disso? Nossa, nós tivemos mesmo a primeira produtora do Brasil, com certeza foi a IdeaCast. Exatamente. Né? Esses dias meus sobrinhos, os dois sobrinhos, que hoje já são formados, já estão com vida feita, filhos e tudo, cada um no sucesso na sua empresa. Tio, você falava para nós que era podcast, que não ia ter rádio, que ia ser só podcast. A gente achava que você estava muito louco. No fim, hoje é o podcast. E nós fizemos na loucura. Não tinha Spotify, não tinha nada disso. Não tinha nós nada fomos só disso. pioneiro mesmo. Pioneiro Trabalhamos total. pra caramba, né? Foi muito bom. Muito bom. 20 anos. Se passarem, estamos aqui. 20 anos você está aqui ainda. Diminuiu a minha franja. Muito. Mas diz que o meu que amadurece não cai, não fica no pé. Por isso que fica faltando. Muito bem. Então, Constelação Familiar Maldita foi uma provocação. Um livro que eu escrevi assim, nas férias. Por quê? Porque ouvi muito falar mal de constelação e a minha mulher é consteladora. A Uli Holtz é uma das melhores consteladoras do Brasil, sem dúvida. Ela é muito reta, muito correta. E quando eu vi publicações, enquanto estava os conselhos da vida, querendo fazer lei para isso, lei para aquilo, eu não me incomodei. Mas quando eu vi uma publicação de livro de doutores, formado na universidade, não sei que lá da Europa, não vou nem falar porque... para não identificar. Mas os caras publicam um livro para falar mal da constelação sem argumento. Eu fui e comprei o livro para ver, né? O que eles estão falando? Nada. Sem conteúdo nenhum, só maledicência. Então eu falei, porra, minha mulher... E minha filha agora está em transição de carreira, advogada, né? Passando para constelação. Já está constelando também. Eu falei, não posso deixar isso barato. Aí, pelas maledicências, eu vi que para falar mal e para mentir não preciso estudar. Então eu fui com toda a experiência, já fazem... eu acho que faz mais de 10 anos que a gente trabalha com isso. Sem dúvida, mais de 10 anos. Que eu estou com um consultório faz 13, né? Não, foi uns 50 anos que eu virei. 64 faz 14, né? E então faz 14 anos. Opa, aí, ó. Falei que ia dar pau esse negócio. Esse é o despertador das 15 horas, é a hora média, a oração da hora média. Então, aí com essa maledicência sobre constelação e falando mal disso sem argumento nenhum, os doutores PhD, pesquisador convidado da Universidade da Europa lá, falando mal sem embasamento nenhum. Então eu escrevi o livro Constelação Familiar Maldita, como não cair no conto da terapia milagrosa. Porque também, como é novidade, tem muito facilitador fazendo bobagem. Sim. Né? Mistura alhos com bugalhos e faz constelação misturando com chá de não sei o que lá, e pó não sei do que, e tambor não sei da onde. E a constelação familiar, como ela aparece hoje, ela foi desenvolvida por um alemão. E os alemães têm essa característica técnica, né, de pesquisa. Eles podem não ter muita criatividade como nós brasileiros, mas eles são muito técnicos. E o fundador Bert Hellinger, que não inventou nada, já existia esse nome constelação com outras profissionais, Virginia Satir e outras que já trabalhavam isso, mas ela era estática.
E ele percebeu que dava uma vontade de mover. E ele deu movimento àquela vontade que já existia no setting terapêutico. Então não tem invenção nenhuma, é muito prático. Ele é vamos dizer assim, um procedimento terapêutico. E lógico, como o procedimento terapêutico não é a panaceia. Então no livro eu procuro dar esse equilíbrio, né? Contando bem a história. Bert Hellinger, 17 anos o cara foi padre. Aí vem gente falar que é ex-padre. E não existe ex-padre, gente. Não existe ex-padre. O cara, ele deixa a provisão e não exerce mais o ofício, né, de padre. Mas ele continua sendo. Não dá pra gente... É que nem cavalaria. O militar da cavalaria, uma vez o militar é militar o resto da vida. O cara é coronel. O cara é major. Não tem, aposentou, está na reserva, até o nome é diferente, né? Sim, exatamente. Ele não deixa de ser. E assim, como um padre não deixa de ser padre, então aí eu trago um monte de esclarecimentos dessa parte da profissão dele, que na experiência na África ele entrou em contato com uma abordagem social dentro de um clã, né, em roda, e usando das ferramentas já disponíveis no Ocidente, na Europa, ele formatou um movimento que é fantástico, só tem ajudado muito de gente. Entrou no judiciário, o judiciário na parte de conciliação e na justiça restaurativa também tem utilizado o direito sistêmico, ele tem se utilizado das constelações para levantar questões, para um olhar mais amoroso sobre uma situação, porque até pelo efeito de você olhar de fora uma situação, já causa uma abertura para uma apreciação diferenciada e para o caminho de uma solução de conflitos pessoais, sociais, de relacionamento, eu comigo mesmo, eu com a minha profissão, eu com a minha empresa, porque quando a gente está imerso no meio do furacão, a gente não enxerga mesmo. Então aquela saída da constelação já é super legal, né? Põe os bonequinhos, você olha de cima. Você põe em grupo, você olha de fora. Aí começa a ver o movimento e fala, puxa vida, e se reconhece naquilo, não é nada imposto. Então aí eu escrevi Constelação Familiar Maldita. Fui bastante criticado, a minha mulher também não gostou do título, claro. Ela é alemã, é claro que ela não gostou do título. Por quê? Eu falei, não, é para ser maldita mesmo, porque ela é mal falada. Então, sem jogar muito confete, eu procurei trazer um balizamento bastante correto, bastante sério. Tem uma história que corre por aí, por exemplo, que o Bert Hellinger foi chamado, a igreja chamou ele para fazer uma opção, ele tinha que escolher ou a batina ou cuidar das pessoas. E isso não é verdade. A verdade que aconteceu é que ele participou de um retiro ecumênico, na África ainda, com várias denominações cristãs, e quem estava conduzindo esse retiro era como é que chama aquele da Inglaterra lá? Olha, estou dominicano na cabeça, não é? Já vou lembrar. E aí, no retiro, um tema de meditação mas espera aí, o que move você? O que é mais importante na sua vida? Você atender as pessoas ou seguir as regras? Mas isso foi uma meditação de retiro, não foi a igreja que chamou para meter o dedo no nariz dele, você, né? Ou dar o desce. Não era isso. Foi uma reflexão conjunta de reuniões ecumênicas de várias denominações cristãs, do tipo assim, o que é que nós estamos fazendo aqui? E ele realmente teve uma experiência muito grande e seguiu o rumo da psicoterapia. E assim começou a se formatar um procedimento grupal. E aí tem alguns aspectos muito interessantes que vão para algumas ciências não muito queridas, como por exemplo a radiestesia. Embora todo mundo saiba, né, mas tem aqueles pseudocientíficos que questionam tudo que não seja.
do jeito que eles gostariam que fosse. Agora, nas ciências, também argumento isso no livro, nas ciências humanas, nem tudo é pesado e medido. Como é que você vai pesar e medir, por exemplo, o desenvolvimento da língua portuguesa? A gente vai identificar nos documentos. Existe uma arqueologia de textos, de contextos. Essa arqueologia desenvolveu muito, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Lembra daqueles manuscritos do Mar Morto? Sim. Que foi uma loucura aquilo. Ele revolucionou a arqueologia literária, textos, né? de textos. Porque pudemos verificar que não teve muita adulteração nos textos religiosos, principalmente por o livro de Isaías, que foi encontrado quase inteiro. Falou, puxa, quer dizer, aquela cópia chegou bem fiel até nós. Isso mudou alguns conceitos da arqueologia literária. Então, na apreciação de como funciona a ciência, como é que isso é medido, não é pesos e medidas, não é metros, quilos e volume. As ciências sociais todas, né? A geografia e a história, elas não são ciências que a gente mede, né? Porque tem as narrativas. E hoje nós estamos acostumados com essa história narrativa. Alguém diz que vai criar uma narrativa e vai se transformar em verdade. E graças a Deus, você vê que providência tem a fake news, todo mundo sabe isso, que é para nos dar a oportunidade de perguntar por quê. No caso da constelação familiar, só tem a crítica. Porque não é ciência. Como não é ciência? Ela é uma ciência fenomenológica, uma ciência observada. Ou a lei da gravidade não foi observada quando caiu a maçã no Newton? Certo? Então, ela parte de uma observação. Agora, dizer que isso não é ciência é estupidez. É ignorância do maledicente. Porque o que ele está fazendo? Só falando mal. Porque a ciência começa de uma observação e uma repetição e a experimentação, a fenomenologia, e aquilo vai se desenvolvendo e vai crescendo e vai se embasando. Hoje, graças a Deus, já tem uma turma acadêmica fazendo trabalhos nesse sentido. Um trabalho mais sério, nesse caso. Trabalho acadêmico, não é mais sério, sim. Certo? É outro vocabulário. Porque o trabalho acadêmico não é mais sério. Impuseram isso na nossa cabeça que o acadêmico é sério. Mas se a gente pega os trabalhos que são feitos aqui nas nossas universidades, dá para a gente verificar que de sério mesmo sobra muito pouco, né? Eu tenho que fazer uma pergunta. A primeira vez que eu ouvi falar da constelação foi justamente com você e com a Uli, né? Isso aí, sei lá, 13, 14 anos atrás, né? E ficou muito na minha cabeça uma frase que você falava: um dia alguém vai chegar e vai explicar o porquê disso, né? Como isso funciona, né? Mas o resultado está aqui, é prático. A pessoa vai lá, faz, ela vive, como você falou, olhando de fora, né? Desenvolve um novo olhar, isso é perfeito, né? E vai lá, a coisa se resolve, na maioria dos casos. Tá, então agora eu devolvo aquela pergunta, né, para você. Você acha que já estamos no momento de entender o que está por trás da constelação? Né? O que rege a constelação? Já tem muita coisa nesse sentido. Essa frase, na verdade, é do Bert Hellinger, porque a turma perguntava, mas como é isso? Ele falava, não sei, eu sou terapeuta. Eu sei que a pessoa entra de um jeito e sai de outro, sai melhor. Isso é ele que falava. Tanto que o primeiro livro dele não é dele. Foi um aluno dele, um admirador dele, que pediu se podia compilar as palestras dele. Porque ele não queria escrever. Ele falava, eu sou terapeuta. Eu sei que a pessoa chega de um jeito e sai melhor. Para mim isso basta. E virão pessoas que vão estudar. No meio do caminho, o Bert Hellinger ainda era vivo, ele conheceu e agora estou confundindo os nomes. Até esqueci a religião lá da Inglaterra, que ele falava dos campos mórficos, né? São padrões de comunicação, é uma inteligência que ele, como era químico, bioquímico, estudava padrões de inteligência na formação de moléculas. E que existe uma comunicação de uma molécula para outra, onde elas se organizam, as moléculas se organizam, dá um estímulo e se organiza. Isso ele chamou de campo morfogenético,
O genético porque gera a forma. E quando esse pesquisador assistiu uma constelação, ele falou, nossa, isso é um exemplo de um campo morfogenético. Então, existe uma leitura de um campo de informação. Ah, mas isso daí não é científico. Caramba. A gente consegue, qualquer vendedor de vendas, olha para a cara do cliente e sabe o que ele está sentindo. Ele intui o desejo, o anseio, com 2, 3 perguntas. Então, isso é uma ciência social bem estabelecida. O pessoal de marketing usa isso, cores e formas. Todo mundo sabe por que o McDonald's é verde, é amarelo e vermelho. Por que aquele M tem aquele formato, né? Sim. Apelativo? Por que a garrafinha da Coca-Cola tem aquela cintura? Todas essas comunicações subliminares são conhecidas de ciências práticas, ciências aplicadas. Na constelação familiar, quando faz em grupo, existe um campo e a pessoa que entra para representar uma possibilidade, um ente querido, uma situação, porque não é só pessoas, né? Entra para a situação, ela sente uma necessidade de um movimento e vai mais perto, mais longe, se aproxima, tudo por uma questão de afinidade, que sente afinidade. Todo mundo sente afinidade. Ah, não fui com a cara do Marcelo. Isso não é uma coisa exótica. Todo mundo sabe isso. Ah, mas você já conversou com ele? Não conversei, só não fui com a cara. Aí conversa, fala, percebe? Então, essa intuição que é natural nas nossas relações humanas do dia a dia, quando vai acontecer na constelação, existe a maledicência dizendo que isso não é ciência. Catar coquinho na descida, não é verdade? Exatamente. Pô, isso é uma coisa prática que a gente usa. Você entra no campo e sente. O facilitador, pegando carona nas experiências vivenciada, porque é fenomenológico, na experiência do Bert Hellier, já identifica que algumas posturas significam tal coisa. Mas, gente, isso tem o livro do Pierre Weil, tem aquele corpo fala, aquela coisa, braço cruzado, né? o senho, a mão apertada. Tudo isso é comunicação que a gente já sabe. Tem milhares e milhares de cursos já na internet de comunicação não verbal. O facilitador, treinado a olhar, percebe o movimento que vem da alma, vem de psique, né? Não é? Vem do corpo dos desejos, que a pessoa sente quando entra num campo, quando entra em contato. E sente como sente empatia ou simpatia quando conhece uma pessoa, quando entra num ambiente que eu nunca fui, eu começo a perceber afinidades. Isso é natural. E esse sentir colocado em ordem, numa demanda de alguém que pede para olhar uma dificuldade pessoal, seja de relacionamento, seja profissional, seja de gestão de empresas, eu apresento a minha dificuldade e eu observo o que o campo diz. Parece muito místico isso? É místico. Mas todo mundo usa isso o tempo inteiro. Não fui com a cara do fulano. O que é isso? Não fui com a cara do fulano. Não é nada mais do que eu entrar em contato com esse campo místico. Meu santo não bateu com o dele. Choque de aura. Pode dar o nome que você quiser. O evento, o fenômeno existe. Não é bateu o santo, choque de aura, tanto faz. O fenômeno é esse. Existe uma percepção sensível, né? E às vezes sensível no corpo, que a alma e o corpo não estão separados, né? Corpo sem alma é cadáver, muda o nome. Então, o corpo sente um gelo na barriga, né? Um nervoso, né? Vou gravar com o Morgan a primeira vez, fica com a mão gelada. Como se eu nunca tivesse entrado nesse estúdio, né? Então, são percepções naturais colocadas num campo, sabe? Serginho, agora me fala uma coisa. Você está dando vontade para as pessoas quererem mais. Você fez um livro.
Certo. E esse livro está à venda? Sim, esse livro está à venda. Está no Clube de Autores. Aí, aqui vou falar mal da concorrência do Clube de Autores. Eu tenho uma conta no Amazon e já publiquei uns 3 livros lá na Amazon. Nunca vendeu um Kinderzinho, um Kinder Ovo, nunca vendeu nada. Eu achei uma conta antiga minha no Clube de Autores, que eu perdi a senha, porque era aqueles e-mail empresarial, que a empresa já foi, o e-mail já foi. Eu abri uma conta nova, mas nessa conta tinha lá R$33 de royalties para receber. Eu falei, como assim? Eu tô lá na Amazon e nada. Clube de Autores, eu não fiz nada, perdi a conta, achei por causa do CPF. Quando abri a segunda conta, deu lá o conflito do CPF. Então eu publiquei no Clube de Autores, está no Clube de Autores, né? O autor Sérgio Holtz. E o livro Constelação Familiar Maldita. Por favor, não precisa comprar o livro. Se você clicar lá e der uma olhadinha, porque hoje a gente pode ler o livro, uma parte do livro antes de comprar, né? E só de clicar lá, eu não sabia que o Clube de Autores fazia esse tipo de coisa, mas eu tive há 2 semanas atrás. Foi uma semana louca, assim, com 1.200, 1.300 visitas, o Clube de Autores deu desconto. Então, se tem visita, o Clube de Autores nem pergunta para mim se eu quero dar desconto, eles estão fazendo. E além do que, o Clube de Autores também coloca na Amazon e mais 3.000 livrarias em volta no mundo. Então, está publicado no Clube de Autores, disponível em Portugal e Espanha, porque, né? Mas eu gosto do livro físico. Leva uma semana para chegar, porque a impressão por demanda. Ok, né? Maravilha. Lembra, antigamente eu tinha que fazer 5.000 exemplares. A minha mulher andou escrevendo com uma turma aí, que eles fazem aquele... Aí você vem com uma caixa de livro para casa e não dá, o que você faz com aquilo, né? Né? Tá certo. Então eu fiz assim, eu acho muito mais ecológico até, né? Não tem desperdício de nada. Com certeza. E não precisa comprar para ver a surpresa. Lá tem algumas disposições, algumas páginas disponíveis para folhear, vai ver se interessa, se não interessa. Mas realmente foi um livro escrito na raiva, assim, porque mexeu com a minha família, né? Eu posso brigar com a minha mulher, bem fora não, né? Tá certo. Imagina. Além do que, ela faz um trabalho excepcional, muito bem feito, imagina. Aí eu escrevi, minha filha falou, pai, cada um tem um jeito mesmo, né? Eu, na hora vaga, eu faço um vídeo. Você escreve um livro. Eu falei, é mesmo. Para mim é mais fácil, realmente, escrever um livro do que fazer um vídeo, postar um vídeo. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Né? Foi sensacional ter você aqui nessa primeira entrevista do Possibilidades Infinitas. Fica estendido o convite já para voltar, né, mais vezes, e fala para o Uli também, né, quero entrevistar o Uli também aqui, né, para a gente aprofundar mais também desse tema da constelação. E queria agradecer, em nome de toda a equipe do Possibilidades Infinitas, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. E olha só, você ainda que não comprou esse livro, não clicou lá, vai lá ver agora o que o Serginho está falando tanto, que está mexendo com as pessoas. Acho que você vai gostar, né? Deixe seu comentário aqui embaixo. Na semana que vem eu volto. Tem muito mais mesmo chegando aí. Você não conhece ainda o ondasdepossibilidades.com.br? Tá perdendo tempo. Entra agora lá. Tem muita coisa que não cabe num vídeo, eu vou lá e escrevo um artigo. Então já tem centenas de artigos publicados. Vai lá, procura, de repente tem algo que pode te ajudar muito. Até o próximo episódio. Obrigado, Serginho. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Parabéns pelo estúdio reformatado. Parabéns. Valeu. Até mais, gente.